Bom dia, paz seja convosco, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, Deus te guarde, que as bênçãos do Senhor te encontrem, alcance a tua vida, que você tenha alegria no coração, que você tenha um dia abençoado, que a presença de Deus seja verdadeira em tua vida e que você possa desfrutar de tudo que Deus preparou para você nesse dia de hoje. Você já parou para pensar na grandeza que é estarmos vivos nesta manhã? Será que você já parou para ver que maravilha por você estar respirando, por você estar de pé, por você poder caminhar, por você poder viver? Deus tem cuidado da tua vida, Deus tem cuidado da tua família, Deus tem nos abençoado. Podemos nos alegrar na presença de Deus, ou podemos simplesmente parar e ficar olhando para aquilo que não deu certo. Bom, escolhas são o que nós fazemos todos os dias. Escolhas são o que você faz a todo momento. Deus é poderoso para nos abençoar e disto não temos dúvida alguma. Porém, nós escolhemos entre bênção e maldição todos os dias. Em Deuteronômio, a Bíblia nos diz: eis que proponho diante de vós a maldição e a morte, a bênção e a vida. Escolha, pois, a vida para que vivais, a bênção para que vivais. Escolha ser abençoado. Escolha a bênção de Deus. Escolha a presença de Deus para a tua vida. Viva aquilo que Deus preparou para você. Pode parecer difícil, pode parecer um preço alto a ser pago, mas saiba que no controle de Deus, as bênçãos, a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, seja muito bem-vindo. E você sabe que pode estar seguindo a partir do Instagram, através do Quadrangular Cambuquira no Instagram, ou então você pode acessar e se inscrever nos nossos canais do YouTube, Quadrangular Cambuquira no YouTube. Nos canais de podcasts você pode assinar e nos acompanhar no Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, nos canais do Face a Face. Para você ter o link desses canais é muito simples. Acesse anchor.fm/face a face. Lá você vai ter um direcionamento, um redirecionamento para as diversas plataformas onde nós estamos. Tem lá uma aba, né? Mais plataformas, e aí lá você vai encontrar todas as plataformas onde nós estamos disponibilizando os nossos podcasts todos os dias. Eu espero que um deles possa abençoar a tua vida. Se você não ouviu nenhum deles que a gente já publicou, você tem a oportunidade de ir lá, ouvir, compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas que você gostaria que fosse também abençoada. Então seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que você possa ser fortalecido em Deus e na força do seu poder a cada dia. Nós estamos compartilhando um pouco de algumas experiências, nós estamos aprendendo um pouco sobre família a partir da experiência de Jó. Nós falamos bastante sobre o perfil de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Falamos um pouquinho sobre a sua esposa, que com certeza era uma mulher zelosa, era uma esposa abençoada, mas que, mediante a perda dos seus filhos, a perda dos seus bens, e vendo a perda dos seus servos, e vendo o seu marido praticamente morrer, ser consumido em vida, ela se desespera a ponto de falar para o marido: olha, amaldiçoa a Deus, e morre. Por outro lado, vemos Jó parando e, na sua sabedoria, falando: olha, eu entendo a sua dor, e por causa dela você está falando como uma louca. Né? Nós recebemos de Deus o bem, também podemos receber esta situação que seria o mal, vamos dizer assim, com muito prazer. Que você possa entender que no momento de dor as pessoas às vezes falam besteira. No momento de dor, às vezes a angústia é tão grande que a palavra que sai da boca
ela parece loucura. Jó entendeu isso. O problema é que Jó, depois que ele passa por esse período, ele meio que se fecha, né? Porque ele está coberto de chagas, ele teve perdas notórias, e agora ele está diante dessa situação. E Jó, ele se assenta no meio das cinzas e ele se cala, ele se fecha. Por 7 dias, Jó vai, vamos dizer assim, viver esse luto das perdas que ele teve. E Deus permitiu que 3 amigos de Jó, então, se assentassem ali com ele, se assentassem na terra ali com ele e ficassem durante 7 dias sem lhe dirigir a palavra. Tem hora que precisamos de amigos que não nos acusem, que não nos aponte, que não falem nada, que simplesmente se façam presente. E isso faz toda a diferença. Talvez você já passou por uma situação como essa. E às vezes as pessoas que se diziam seu amigo só chegaram ou para saber o que estava acontecendo, ou então para te acusar, para te apontar o dedo. Jó teve 3 amigos que se assentaram nesse primeiro momento e simplesmente se fizeram presente. E a presença deles foi muito importante para a vida de Jó. Depois de 7 dias, ele rompe o silêncio, ele fala muitas coisas, ele começa, então, um processo de pôr para fora aquilo que doía para ele. Nesse processo, seus amigos também começaram a rebater algumas das coisas que Jó falava. Talvez não porque eles eram arrogantes, talvez não porque eles eram impetulantes, talvez não porque eles se sentiam melhor, mas porque eles estavam desesperados com o que saía da boca de Jó naquele momento. Mas o diálogo deles vai permanecer por algum tempo e eles vão, então, Jó falando, seus amigos falando, Jó rebatendo, seus amigos rebatendo. Mas no capítulo 21, Jó faz algumas reflexões muito interessantes. Jó começa o capítulo 21 dizendo o seguinte: olha, então respondeu, ouvi atentamente as minhas razões, seja-me isto a vossa consolação. Ele vira para os seus amigos agora, né, já no capítulo 21, ele fala o seguinte: olha, eu quero que vocês ouçam atentamente as minhas razões. Eu entendo o que vocês estão falando, eu estou entendendo tudo que vocês estão mandando para mim, rebatendo comigo, mas eu quero que vocês entendam as minhas razões. E eu quero que isso seja a minha consolação. Né? E ele continua dizendo assim, ó, sofrei-me e falarei. Havendo eu falado, zombai. É algum homem, há algum homem que me queixo? Ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Então ele vira e fala ainda, lembrando que Jó ainda está vivendo esse processo de luto e esse processo de cura, de restauração. E ele vira e fala assim, ó, ouça eu primeiro, depois que eu falar, zombe, eu vou falar, sofram-me. Ou seja, sofra ouvindo o que eu estou falando. Entenda isso. Passem por isso. Eu vou falar. Depois que eu falar, vocês zombam. Tá? E eu quero que vocês entendam o seguinte, eu estou me queixando a algum homem. E se fosse a algum homem que eu estou queixando, por acaso meu espírito não se abateria, por acaso eu não sentiria essa dor que eu estou sentindo? Ou seja, ele está mostrando que ele ainda está falando dentro de uma dor que ele está passando. E ele vai falando. E entre todas elas, ele começa a analisar a família do ímpio e a família do justo. E ele questiona uma questão muito interessante que talvez você que está me acompanhando nesses dias já deve ter, em algum momento, parado e questionado. Você, de repente, pode ter feito essa mesma análise de Jó algum dia na sua vida. Poxa vida, o filho do ímpio está lá, o filho do ímpio faz, ou melhor, a família do ímpio está de bem. Tem tudo que eles querem, os gados produzem, tem prosperidade, os filhos estão vivendo felizes, estão vivendo saudáveis. E os filhos do justo muitas vezes perecem. Nós já, talvez, em algum momento da nossa vida, tenhamos sentado para fazer esse tipo de análise. Questionado, porque parece que é tão pesado ser uma pessoa que escolheu o caminho certo para viver.
E às vezes filhos questionam os pais sobre essas questões. Tem filhos que às vezes, quando o pai não conseguiu transmitir, passar para o filho corretamente essa questão, muitas vezes o filho cresce revoltado com Deus e com a presença de Deus, porque eles acham que sofrimento é culpa de Deus. Mas a gente entende que Jó, e é lógico, Jó está passando por um processo ali, porque ali a gente sabe que algumas coisas foram acontecendo. Então ele começa a questionar isso. E ele vai mostrando, ele vai falando ao longo do capítulo 21 todas essas questões. Eu te convido, inclusive, depois a fazer uma leitura desarmada, vamos dizer assim, do capítulo 21 e tenta olhar a situação pelos olhos que Jó está tentando também ali mostrar naquela situação. Né? E ele fala uma das coisas que marca a família do ímpio. O que marca a família do ímpio? Que a família do ímpio não quer saber de Deus. E é esse ponto que eu quero te mostrar. A Bíblia fala, versículo 14, Jó 21, 14, fala assim, ó, todavia dizem a Deus, retira-te de nós, não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Eles questionam, versículo 15, quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos e de que nos aproveitará que lhe façamos orações. Isto é a característica de uma família do ímpio. Jó, ele consegue desenhar para nós a família do justo quer ter compromisso com Deus, na aflição ou não, passando luta ou não, enfrentando problema ou não, tendo perdas memoráveis como Jó teve ou não. A família do justo quer ter a presença de Deus na sua vida. O ímpio não, o ímpio começa a questionar, para quê, ó Deus? O Senhor não tem espaço aqui. E quantas vezes eu e você, talvez pelas nossas atitudes, falamos para Deus que não queremos Ele na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Quantas vezes nós rejeitamos o fazer oração e falamos que não vale a pena orar. Mas Jó está chamando a atenção, porque esta é uma característica do ímpio. E ele continua falando de tantas outras coisas, até que ele chega no versículo 19 e diz para nós assim, olha, disse que Deus guarda a iniquidade do pai para os seus filhos. Ele faz isso é uma menção que futuramente a gente entende na palavra de Deus, que diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas as bênçãos, mas a virtude, as bênçãos até a sua milésima geração. Mas quando ele faz essa análise, no versículo 19, diz que Deus guarda a iniquidade do pai para seus filhos. E olha o ponto de reflexão que ele faz e que é de fundamental importância para a gente entender algumas coisas. Ele diz assim, mas é a ele que Deus deveria dar o pago, para que o conheça. Ele diz o seguinte, não é aos filhos que Deus deveria cobrar essa iniquidade, é dos pais. Não é responsabilidade dos filhos o que o pai fez de errado, é responsabilidade dos pais. Essa palavra tem muito a ver com o texto, se eu não me engano, do livro de Isaías, que diz o seguinte, o pai comeu a uva verde e o dente do filho que estragou. Por acaso pode ser dessa forma as coisas? Ou seja, o pai é que não cuidou dos dentes, o dente do filho que estraga, é que apodrece? O correto não é aquele que comeu a uva embotada, a uva estragada, não é que o dente dele é que se estrague? Olha como que Jó está tão assim antenado, como que Jó está ligado a outras partes da Bíblia de uma forma muito interessante. Então Jó vira e fala o seguinte, não é o pai que Deus deveria cobrar? Vamos supor, meus filhos foram castigados, mas se o pecado é meu, por que foram meus filhos que foram castigados
e não eu. E ele começa a trazer essa reflexão, ele começa a pensar, ele começa a mostrar, em termos desse ponto, o que ele analisa, o que ele pensa. O versículo 20 diz que os seus próprios olhos vejam a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso. Pois o que lhe importa a sua família depois de morto? Cortando-se o número dos meses. Ou seja, o que adianta? Ele perder a família. O que resolveu? Qual que é o sentido disso? Jó está fazendo uma análise muito detalhada. Às vezes, os seus amigos estão ouvindo isso. Mas eles estão tentando ajudar Jó. E no desespero, às vezes, eles não paravam para pensar. Eles não tiveram a frieza que você vai ter ao ler esse capítulo. Eles não tiveram a mesma frieza de parar e entender a profundidade do que Jó estava trazendo. Talvez eles podem ter, em algum momento, até não compreendido Jó, ou simplesmente sido usado por Deus para continuar provocando, para Jó continuar amadurecendo a justiça de Deus dentro de si. Jó, ele continua falando, então, com eles. No versículo 22, ele diz assim: pode alguém ensinar conhecimento a Deus, visto que ele julga até os excelsos, até as pessoas excelentes? Um morre em pleno vigor, completamente despreocupado e tranquilo, e seus baldes estão cheios de leite, e a medula dos seus ossos cheia de tutano. Ele vai profundo nessas questões. Outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Jó, ele vai fazendo uma análise da vida e ele vai mostrando sobre as disparidades que às vezes acontecem. Tem pessoas que morrem sem conhecer o bem. Tem pessoas que só sofrem, infelizmente. É essa a vontade de Deus? Não, não é essa a vontade de Deus. Mas é isso que acontece? Sim, é isso que tem acontecido em muitas situações. Só que a Bíblia fala o seguinte, versículo 26, juntamente eles descem no pó, eles jazem no pó e os vermes os cobrem. Não interessa se ele praticou o bem ou se ele foi iníquo. Não importa se ele foi um príncipe ou se ele foi um mendigo. A mesma terra há de consumir a ambos. A grande verdade é que não adianta a gente ser soberbo, se achar superior a ninguém. E Jó está trazendo essa reflexão. Jó está trazendo essa meditação para os seus amigos. Ele está falando ali com seus amigos. Ele não está falando com qualquer pessoa. Ele não está blasfemando, mas ele está aproveitando a presença dos seus amigos para trazer tudo isso à tona. Posso ser sincero, mesmo em meio à dor, Jó está trazendo verdades de Deus para a vida dos seus amigos. Ele não perdeu essa oportunidade. Às vezes eu e você perdemos a oportunidade de conversar e de trazer o bem para outras pessoas. Jó, ele compartilha isso com os seus amigos. Ele fala assim, olha, Deus, ele é maravilhoso. É isso que Jó está dizendo. Jó está dizendo assim, vale a pena. Castigo vem para todos, ou seja, o sol que fustiga nasce para o justo e para o injusto. O sol que traz vitamina e acalento para a vida, também. Então, não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo, o que importa é que você seja, entenda o mover de Deus e o agir de Deus para a tua vida. Eu quero orar com você, eu quero clamar a Deus em favor da tua família, eu quero que Deus possa alcançar todos vocês. Aqui eu tenho uma lista enorme de nomes, hoje, me perdoa, não vou ler esses nomes hoje, tá bom? Mas eu estou orando por todos vocês aqui que tem um nome com a gente, que Deus te abençoe. Você que ainda não enviou também o seu nome para nós estarmos orando, pode enviar. A gente vai colocar, vai acrescentar no nosso livro de oração, no nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida e aonde você estiver, que você seja agora abençoado em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos cada vida. Pessoas, ó Pai querido, que têm atravessado diversas situações, algumas têm atravessado nesse momento dificuldades, dores, problemas, angústias, outras têm celebrado as suas vitórias.
Todas elas, ó Pai querido, são amadas pelo Senhor. Mas às vezes, Deus, o sentimento no meio da angústia, no meio da dor, no meio da tristeza, no meio de um problema, é o sentimento de que estamos abandonados, sozinhos, desamparados. Às vezes esse é o sentimento que sobrevém sobre as pessoas, mas eu quero te pedir que o Senhor, em nome de Jesus, permita essa pessoa sentir o amor do Senhor na vida dela. Sentir a presença do Senhor, ó Pai, na sua vida, no seu coração. Talvez essa pessoa está tentando ajudar a sua família, mas ela já está tão esgotada que ela já não sente nem sequer a tua presença. Que ela seja restaurada nesta manhã, para que ela tenha forças, para que ela entenda o teu mover, e aí sim ela possa estender as mãos em direção da sua família. Eu oro, Pai querido, juntamente com esta pessoa que intercede pelo seu lar, pela sua casa, essa pessoa que pede que as bênçãos do Senhor se tornem manifestas. Meu Deus, essa pessoa tem clamado, tem invocado o nome do Senhor. Talvez, em alguns momentos, o inimigo tenha tentado cegar ou perturbar a certeza e a convicção do coração dessa pessoa, e ela tem, em alguns momentos, questionado se o Senhor tem ouvido as suas orações. Meu Deus, mostra para ela que o Senhor tem ouvido as orações, que o Senhor tem respondido às orações e que a seu tempo tudo irá se cumprir na vida dessa família. Livra esse filho das drogas, livra essa pessoa dos vícios, livra essa pessoa, Pai querido, da situação que ela está enfrentando em nome de Jesus. Se o problema que ela está passando e atravessando é um problema de dívida, seja o Senhor a provisão na vida dela. Porque a tua palavra nos diz que o Senhor é o provedor. Abre portas. Abre a porta de emprego, abre a porta de oportunidade, abre a porta de alívio para essa pessoa. Faz o coração deste homem se alegrar, desta mulher se alegrar. Faz com que este filho se alegre com o pai, com que esta filha se alegre com a mãe. Meu Deus, faça que esta família volte a sorrir em nome de Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor se torne manifesta na vida de cada uma dessas pessoas e que todo mal que foi intentado, que foi projetado ou que foi lançado contra eles possa cair por terra nesta manhã e que esta família seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Abençoa trazendo cura, trazendo paz, trazendo alívio, trazendo a presença do Senhor. Continue abençoando aquelas pessoas que trabalham na área de saúde, na área de segurança pública. Continue abençoando o nosso Brasil, trazendo sobre a nossa nação a tua bênção, trazendo a tua restauração e o teu renovo. Pai, renova a nossa nação. Renova no sentido de dar força, de devolver a força, de devolver o ânimo, de devolver a esperança. Renova a nossa nação no mover do teu Espírito. Meu Deus, que haja um derramar do teu Espírito Santo sobre a vida das pessoas e elas possam então viver a tua promessa do livro de Joel, em nome de Jesus. Que o Senhor derramará do seu Espírito sobre todos. Meu Deus, que venha o teu avivamento. Que venha o teu despertamento e que venha a tua presença. E que as famílias sejam impactadas grandemente pela presença do Senhor e pela presença do teu Espírito. Eu oro para que haja vida e vida em abundância em cada um, que haja alegria transbordante em cada família, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada vida nesta manhã, que você seja abençoado por Deus em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, sobre o teu lar, que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um ótimo dia, eu espero você logo mais às 6 horas da tarde. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um beijão no seu coração e eu te espero logo mais à tarde, se Deus assim nos permitir.